Bom dia, irmãos! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia maravilhoso para você. Deus é bom e as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã sobre a minha e sobre a sua vida. Este é mais um vídeo da série Maná Diário da Igreja Batista Manaim. Seja junto conosco um evangelista, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim, ative o sininho para que você receba todos os nossos conteúdos. E se você tiver um pedido de oração, escreva aqui nos comentários do vídeo, os intercessores da nossa igreja estarão clamando pelo seu pedido. E como você já sabe, nós estamos na época da Páscoa. E hoje nós vamos falar a respeito do terceiro vídeo da série Páscoa. Sim, essa é uma época que ela tem gosto de chocolate, ela tem cheiro de chocolate. Por onde você olha, você vê chocolate. Mas o verdadeiro sentido é a ressurreição de Jesus Cristo. Sem ter culpa nenhuma, ele morreu por nós, ele morreu no nosso lugar. Nós éramos os verdadeiros culpados, nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Ele vive, ele passou da morte para a vida. E eu quero te convidar para meditar no texto de hoje, que está lá em Mateus 28, nós vamos ler do versículo 1 a 10, diz assim a santa palavra de Deus. A ressurreição de Jesus e o seu aparecimento. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vim ver onde ele jazia. Ide, pois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. É como eu vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Glória a Deus por essa palavra. Quando nós cremos nessa verdade e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nosso Pai, esvaziando-nos da nossa própria vontade, nós também morremos para a nossa vida antiga e recebemos uma nova vida. Isso quer dizer que entre todas as coisas, morrer para a ira, ressuscitar para o perdão, deixar de lado a mentira, dizer apenas a verdade, abandonar o pessimismo, revestir-se de coragem, bendizer aquele que nos maldiz, amar aqueles que querem o nosso mal, aqueles que nos atacam e tantas outras coisas. Se vivemos em Cristo, não esperamos somente a época da Páscoa ou do Natal para que a gente possa se reconciliar com alguém, mas nós procuramos agir dessa forma todos os dias. Sim, por nós mesmos, nós não somos capazes disso. Eu mesma posso confessar aqui que tantas vezes eu tenho falhado como esposa, como mãe, como líder na igreja, como profissional, como amiga, como vizinha. Mas eu faço o possível para melhorar a cada dia, orando a Deus, lendo a palavra e principalmente ganhar para o Cordeiro de Deus a recompensa pelo seu sacrifício. É muito comum a gente ver tantas pessoas sofrendo porque não querem tantas vezes pedir perdão ou talvez conceder perdão. Então, se você se identifica com isso, eu quero te dizer que assim como eu fiz um dia, você também precisa ressuscitar para a nova vida em Cristo Jesus e se libertar de todo esse peso e de toda essa opressão que você carrega, se libertar desse fardo tão pesado. A ressurreição de Jesus, ela foi sem dúvida o evento mais importante da história da humanidade. Jesus morreu para que tivéssemos uma nova vida, uma vida plena em todas as áreas, uma vida em abundância. Jesus ele foi tirado da cruz na sexta-feira da crucificação. Ele foi sepultado num túmulo que foi cedido por José de Arimateia, um túmulo novo,
O corpo de Jesus ele permaneceu sepultado desde a sexta-feira até a manhã do domingo. Mas em algum momento na manhã daquele domingo, um terremoto aconteceu. Algo extraordinário aconteceu naquele lugar. E a promessa de que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu. E as mulheres, que eram as fiéis seguidoras de Jesus, foram até o túmulo para ver o seu corpo que havia sido sepultado ali. Mas chegando ao local, elas tiveram uma surpresa inimaginável, porque a pedra havia sido removida pelo anjo do Senhor. E os guardas que estavam ali tomando conta do local, eles ficaram tão assombrados com o aspecto dos anjos que eles desmaiaram. As mulheres elas foram visitar o túmulo e não encontraram nele mais o corpo físico de Jesus. Elas tiveram o prazer de ouvir do anjo a seguinte mais notável frase de todos os tempos: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Saindo dali as mulheres, elas contaram aos apóstolos aquelas boas novas. A princípio, parece que alguns deles tiveram grande dificuldade de acreditar nelas. A Bíblia diz que um anjo do Senhor removeu aquela grande pedra que selava o túmulo. Mas não diz que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair de dentro dele. Na verdade, essa pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver que de fato aquele túmulo estava vazio. Para ver que de fato o corpo de Jesus não estava mais ali. A ressurreição de Jesus não foi uma simples restauração de um corpo físico que tinha sido tirado da cruz e sepultado. Houve uma transformação do seu estado humano. Na verdade, Jesus ele ressuscitou num corpo totalmente glorificado, não mais preso às leis físicas desse corpo, não mais preso e nem muito menos sujeito à morte. E isso acontecerá também comigo e com você. Um túmulo, uma pedra ou qualquer outra barreira não podia mais manter Jesus prisioneiro. Naquele domingo, antes do romper da manhã, Jesus saiu daquele túmulo como um vencedor. Ele venceu sobre a morte, sobre o inferno. Jesus Cristo, ele foi crucificado e morreu pelos nossos pecados, como nós vimos no vídeo anterior. Depois, ele foi enterrado como qualquer ser humano. Mas ele não era apenas plenamente um homem, ele também era plenamente Deus. Jesus revelou a todos que a sua identidade divina era realmente divina ao ressuscitar ao terceiro dia. E para ele estar vivo para todo sempre, agora nós também podemos dizer que viveremos com ele para sempre. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Agora ele está exaltado no céu, está sentado à direita do Pai. E todos se rendem a ele em adoração, dizendo: digno é o Cordeiro de Deus que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graças. A ressurreição de Jesus é a esperança de vida eterna para nós, que recebemos o Senhor Jesus como Salvador. Ao ressuscitar, ele demonstrou a vitória dele sobre a morte, ele garantiu o perdão, a justificação para nós que somos o seu povo, para nós que recebemos a Jesus. Jesus ressuscitou e isso garante que aqueles que nele creem, como eu e você, também ressuscitaremos com ele. Inclusive, o milagre da ressurreição daqueles santos que saíram dos túmulos na ocasião da morte de Jesus em Jerusalém, na ocasião em que Jesus ressuscitou, serviu como uma pequena demonstração do que espera todos aqueles que confessam ao Senhor Jesus, que Ele é o Senhor e Salvador. E é muito interessante que qualquer alegação de que a ressurreição de Jesus ela foi uma farsa, a própria palavra declara e a própria palavra garante que isso não se sustenta de forma alguma. Muitos, por exemplo, dizem que Jesus apareceu novamente porque provavelmente ele não teria morrido na crucificação, ele teria apenas desmaiado. Um grande absurdo. É claro que isso não faz o menor sentido. Nenhum condenado à crucificação naquela época saía vivo de sua pena.
Jesus, ele realmente morreu de forma física. E para provar, a palavra diz que um soldado romano transpassou o corpo de Jesus com uma lança e do seu corpo saiu água e sangue. E essa é uma evidência incontestável de morte do ponto de vista de qualquer médico. Alguns também dizem que o sepulcro ele estava vazio porque o corpo de Jesus realmente foi roubado por seus discípulos. E isso também é um grande absurdo, porque como um grupo de pessoas simples conseguiria roubar um corpo de dentro de um túmulo protegido por guardas romanos com uma pedra imensa e muito pesada na frente? Como alguém poderia roubar um corpo na calada da noite? E como poderia ter o cuidado de deixar o tecido que envolvia aquele corpo caprichosamente dobrado no lugar? Aqui a gente vê como o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, também é um Deus de detalhes. Ele fez tudo isso para que não restasse a menor dúvida da ressurreição de Jesus. Para a maioria das pessoas, a ideia de alguém ressuscitar dos mortos é uma loucura, é algo inconcebível. Na verdade, a fé em Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, não é fruto de forma alguma da capacidade humana de crer, mas vem da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus em nós. Para nós cristãos, a ressurreição do Senhor Jesus nos lembra que sempre que vivemos nesse mundo como peregrinos e que estamos numa viagem aqui rumo à nossa verdadeira pátria, a nossa pátria eterna e celestial. O Senhor Jesus ele ressuscitou para levar consigo nós, homens e mulheres, e na sua ressurreição para onde ele vive eternamente, fazendo de nós participantes da sua glória. Aquele que não tinha pecado algum se fez pecado por nós, para que neles nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que nessa manhã você possa olhar para Jesus, que nesse dia você possa se lembrar de que você é completo nele. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que nesse dia você possa receber essa mensagem, que nesse dia você se alegre grandemente, pois você foi aceito, você foi amado, foi por você que Jesus morreu e ressuscitou, foi por você que Jesus enfrentou o sacrifício doloroso da cruz do Calvário e que toda mentira do inimigo sobre a sua vida, dizendo que você não é amado, que Deus não se importa com você, que você nasceu para que tudo desse errado na sua vida. E é isso mesmo que o inimigo quer que você pense, que essas mentiras elas caiam por terra nesse dia em nome de Jesus, através dessa verdade de Deus para você. Você é filho de Deus, então tome a sua posição de filho. A marca da promessa, o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz está sobre a sua vida. E através da morte e ressurreição de Jesus, você tem vida e tem vida em abundância. A palavra garante para nós a vida eterna. Então nesse dia, seja forte, seja corajoso. Seus inimigos espirituais jamais poderão destruir você. E não é pela nossa força não, mas é pela força do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado por nós. Não fique se perguntando, como que eu vou me livrar disso? Esses problemas são maiores, esses inimigos são muito mais poderosos do que eu. Creia e foque em continuar se fortalecendo em Deus e espere somente nele. O nosso Deus que ressuscitou Jesus daquele túmulo certamente virá resgatá-lo e você poderá cantar o hino da vitória. Jesus não está morto, ele vive, ele reina em mim, ele reina em você, ele voltará para nos buscar e nós viveremos eternamente com ele. Que gloriosa é essa palavra para nós. E que você possa receber essa palavra nesse dia dentro do teu coração, que você possa receber essa mensagem nesse dia, que se você tem alguma dúvida, que você não venha ter mais dúvida alguma do amor de Deus por você. E que você creia que quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, existe um futuro glorioso para você, uma vida eterna, plena e abundante. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesse dia, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor fez. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor. E eu te peço, Pai, que nesse dia, Senhor, que se alguém tem alguma dúvida, Senhor, em relação, Pai, ao Teu amor,
em relação, Senhor, a tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor fez, que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, em obediência. Pai, que em nome de Jesus, Pai, toda essa palavra, Senhor, de mentira, Pai, ela venha cair por terra, porque nós somos amados do Senhor. Que nesse dia, Senhor, nós possamos, ó Pai, assumir, Senhor, diante de Ti, a nossa posição de filho, a nossa posição de servo, a nossa posição de servo, Senhor, para com os nossos irmãos. Pai, que nesse dia, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela venha mesmo, Senhor, encontrar em nosso coração, Senhor, uma terra fértil. E que essa palavra, Senhor, ela possa ser forte, que ela possa ser abundante, que ela possa ser rica, que a gente possa crer que o Senhor Jesus não está morto, que Ele vive, que Ele reina em nós. Obrigada, Pai, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus que é o nosso amigo, que é uma pessoa, que é o nosso consolador, que nos guia, que nos dirige. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós somos gratos a Ti. E eu te peço, Pai, que esse dia, Senhor, seja um dia, Pai, de vitória, Pai, na vida do Teu povo, Senhor. Que acima de tudo, Senhor, seja um dia de salvação, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.